Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Apresentação do Senhor Festa. Quarta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias 3, 1, 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ou leitura da carta aos Hebreus 2, 14 e 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 23. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 2, 22, 40 ou 22, 32. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e viverá 7 anos com o marido. Depois ficará viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações.
Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão: Cristo, luz para as nações e purificação do coração. Na primeira leitura, Malaquias anuncia a vinda do anjo da aliança, que purificará o povo como ouro e prata. Malaquias foi um profeta do Antigo Testamento que atuou provavelmente no período pós-exílico, por volta do século V a.C., quando o povo de Israel já havia retornado da Babilônia e reconstruído o Templo de Jerusalém. Seu nome significa meu mensageiro, e sua missão foi denunciar a falta de fervor religioso e a corrupção entre sacerdotes e fiéis, chamando a conversão e a fidelidade à aliança. Malaquias anuncia a vinda do mensageiro que preparará o caminho para o Senhor, uma profecia que a tradição cristã vê cumprida em João Batista e de forma plena em Cristo. Ele utiliza imagens fortes como fogo purificador e a barrela dos lavadeiros, para mostrar que Deus deseja um culto autêntico e corações purificados, não apenas ritos externos. Essa mensagem continua atual. Deus não busca aparências, mas uma vida coerente e entregue ao seu amor. A ligação entre Malaquias e a festa da apresentação do Senhor é profunda e reveladora. O profeta anuncia: eis que envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador. Essa profecia se cumpre no Evangelho de Lucas quando Maria e José levam Jesus ao templo, obedecendo à lei de Moisés. Ali o Senhor entra no seu templo não como um rei poderoso, mas como uma criança frágil, sinal da humildade divina. Simeão reconhece nele a salvação preparada diante de todos os povos, confirmando que o Messias esperado chegou. O fogo purificador anunciado por Malaquias não é destruição, mas santificação. Cristo purifica não apenas o culto, mas o coração humano, tornando-nos capazes de oferecer uma vida santa a Deus. A festa da apresentação, portanto, é a manifestação dessa promessa. Deus visita o seu povo e inaugura um culto novo, não baseado em sacrifícios externos, mas na entrega total do Filho e na nossa participação nessa oferta. Israel buscava restaurar o culto no templo, mas enfrentava desânimo e práticas superficiais. Deus promete o Messias que não apenas visita o templo, mas purifica os corações para um culto verdadeiro. A carta aos Hebreus aprofunda essa promessa. Os hebreus eram um povo semita que, segundo a tradição bíblica, descende de Abraão e se tornou o povo escolhido por Deus para viver a aliança. Originalmente nômades, migraram para Canaã e mais tarde para o Egito, onde sofreram escravidão até serem libertados por Moisés, evento central na história da salvação. A cultura hebraica era profundamente marcada pela fé monoteísta, algo revolucionário em um contexto onde predominavam religiões politeístas. Socialmente viviam sob leis que regulavam não apenas o culto, mas também a vida cotidiana, como a lei de Moisés, que estruturava sua identidade religiosa e moral. Politicamente passaram por fases de organização tribal, monarquia e exílio, sempre com a esperança messiânica de um libertador. Essa história moldou a espiritualidade judaica e preparou o caminho para Cristo, que, como afirma a carta aos Hebreus, assumiu nossa condição humana para nos libertar do medo da morte e tornar-se o sumo sacerdote misericordioso que intercede por nós. A carta aos Hebreus ilumina a história desse povo ao mostrar que Cristo, descendente de Abraão, assumiu plenamente a condição humana para libertar-nos do medo da morte e do poder do pecado. Ele não veio para salvar anjos, mas homens e mulheres concretos, inseridos na história, tornando-se sumo sacerdote misericordioso que intercede por nós. Essa verdade se conecta à festa da apresentação do Senhor, Jesus, apresentado no templo segundo a lei judaica, cumpre a promessa feita aos hebreus e inaugura uma nova aliança, não baseada em sacrifícios de animais, mas na entrega total do Filho. Assim, a encarnação revela um Deus próximo, que participa da nossa fragilidade para nos conduzir à vida plena. A apresentação é, portanto, sinal da fidelidade divina. Aquele que foi esperado por séculos entra no templo como luz para as nações e esperança para Israel. Na promessa, Cristo assume nossa condição humana para destruir o poder da morte e tornar-se sumo sacerdote misericordioso.
Aqui vemos a lógica da encarnação. Deus não salva à distância, mas entrando na nossa fragilidade. O Salmo 23, 24, proclamado nesta festa é um cântico de entrada triunfal, que celebra a presença de Deus como Rei da Glória. Originalmente era entoado nas liturgias do templo, quando a Arca da Aliança era conduzida em procissão, simbolizando a soberania divina sobre Israel. A imagem das portas que se levantam indica a abertura do coração e da cidade para acolher o Senhor, o forte e poderoso nas batalhas, não apenas contra inimigos humanos, mas contra o mal e a injustiça. Na liturgia cristã, este salmo ganha sentido pleno na apresentação do Senhor. Jesus é o Rei da Glória que entra no templo, não com pompa militar, mas na humildade de uma criança, trazendo a verdadeira vitória sobre o pecado e a morte. Para nós hoje, é um convite a abrir as portas da vida para Cristo, permitindo que Ele reine em nossas escolhas e atitudes. No Evangelho, Lucas narra a apresentação de Jesus no templo, conforme a lei, Êxodo 13,2. Maria e José oferecem um par de rolas ou 2 pombinhos, sacrifício dos pobres, revelando a humildade da Sagrada Família. Simeão e Ana, figuras de esperança, reconhecem no menino a luz para iluminar as nações e a glória de Israel. Simeão profetiza que Jesus será sinal de contradição antecipando a cruz, e que Maria participará dessa dor. Uma espada te traspassará a alma. Irmãos e irmãs, hoje celebramos Cristo como luz do mundo e cumprimento das promessas. Ele é o dominador anunciado por Malaquias, mas não vem com poder humano, vem pequeno, pobre, apresentado no templo. A festa nos recorda que a verdadeira glória não está na ostentação, mas na obediência e na entrega. Simeão e Ana representam os que esperam com fé, mesmo na longa noite da história. Assim como Maria e José apresentaram Jesus, somos chamados a apresentar nossa vida a Deus. Tenho vivido minha fé como encontro com Cristo, ou apenas como rito? Sou luz para os outros ou vivo fechado em minhas sombras? Espero em Deus com paciência, como Simeão e Ana, ou me deixo vencer pelo desânimo? Em meio à correria do mundo, podemos reservar tempo para oração, praticar gestos de caridade e purificar nossas intenções, evitando que nossa fé seja apenas aparência. Deus visita o seu povo. Mesmo quando tudo parece silêncio, Ele vem. A festa da apresentação nos lembra que a luz de Cristo brilha nas pequenas coisas, no gesto humilde, na perseverança, na esperança. Não estamos sozinhos. Cristo é nossa paz e nossa força. Meus olhos viram a tua salvação. Reserve alguns minutos para contemplar esta frase. Onde tenho visto a salvação de Deus na minha vida? Hoje acenda uma vela em casa como sinal da luz de Cristo e faça uma oração pedindo que Ele ilumine seus caminhos e os de sua família. Que o Senhor, luz para as nações, ilumine sua vida e purifique o seu coração. Que você viva como Maria e José, na simplicidade e na fé, e como Simeão e Ana, na esperança que não se apaga. Que sua vida seja apresentada a Deus como oferta de amor. Oremos, Senhor da luz e da esperança, hoje te apresentamos nossa vida, como Maria e José apresentaram Jesus no templo. Queremos oferecer não apenas palavras, mas gestos concretos que revelem nossa fé. Purifica nosso coração como fogo que refina a prata para que nossas intenções sejam sinceras e nosso culto seja verdadeiro. Ensina-nos a esperar com paciência, como Simeão e Ana, mesmo quando tudo parece silêncio. Que não percamos a esperança diante das dificuldades do mundo, violência, desigualdade, indiferença. Dá-nos olhos para reconhecer tua presença nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, na mão estendida ao necessitado, na paz que nasce do perdão. Senhor, ajuda-nos a ser luz para os que caminham na escuridão. Que nossas palavras sejam consolo e nossas atitudes sinais de justiça. Hoje queremos começar pelo simples. Visitar alguém que está só, partilhar alimento com quem tem fome, desligar as distrações para ouvir tua voz. Que cada gesto seja uma vela acesa contra a sombra do egoísmo. Que esta festa nos inspire a apresentar não apenas nossos pedidos, mas nossa vida inteira como oferta de amor. Que sejamos purificados pela tua graça e fortalecidos pela tua presença. Senhor, faz de nós instrumentos de paz, para que o mundo veja em nossas ações um reflexo da tua luz. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.